E aí, pessoal, mais uma aula então de Química Inorgânica. Agora então com o assunto Geometria Molecular e Forças Intermoleculares. Revisando então, na última aula nós vimos as ligações químicas, que são ligações que são realizadas entre átomos. E essas ligações têm como objetivo a busca por estabilidade. E ela pode ser basicamente de 4 tipos. 3 tipos então. Ligação iônica, que é realizada, entre metal e ametal, metal e hidrogênio ou metal e semimetal. E nela há transferência de elétrons e ganho e perda de elétrons. Como assim? O sódio aqui, ele é o metal, tem características de perder elétrons, e o flúor de ganhar, é eletronegativo. Logo, vai ter a formação de cargas. Já a ligação metálica, é realizada entre metal e metal. Com isso, vamos ter elétrons livres entre os metais num mar de elétrons. E é justamente esse mar de elétrons que permite, os metais de conduzir corrente elétrica, calor também. Já as ligações covalentes são realizadas entre metal, ametal e ametal, ou ametal, o hidrogênio, e ametal e um semimetal. Como por exemplo aqui o O2. Veja que eles vão compartilhar então os elétrons, o par de elétrons. Quanto à geometria molecular, nós vamos ver que a forma geométrica de uma molécula pode ser obtida a partir de vários meios, entre os quais destacamos as regras de Helfferich e do francês de Gisesfeld, que podem ser resumidas da seguinte forma. Logo, o nome já diz, trata da geometria, qual a disposição de modo que ela vai ficar semelhante a uma figura geométrica, é trigonal, é piramidal, etc, linear. Então, primeiramente, para tipos de moléculas do tipo AX2, ou seja, tem um átomo central e dois ligantes aqui, a gente observa o átomo central. Se possuir o par de elétrons disponíveis, se não possuir, a molécula que é linear. Aqui o carbono da família 4A precisa ganhar 4 elétrons, logo aqui, então compartilhou um par de elétrons, outro par de elétrons, outro par de elétrons, e adquiriu a estabilidade de acordo com a regra do octeto. E observe que não ficou nenhum par de elétrons, disponível na sua última camada, logo é linear. Então observe também, a disposição dela linear. Já, com, por exemplo, H2O, se o átomo central não possuir, se possuir um ou mais pares de elétrons disponíveis, vai ser do tipo angular. Olha aqui o oxigênio, precisa de 2 elétrons, compartilhou um, compartilhou outro aqui, logo ficou com 4 elétrons aqui disponíveis ainda, então vai ser o que? Angular. E observe também, forma um ângulo aqui com o átomo central. Já as moléculas do tipo AX3, um átomo central e 3 ligantes, ela pode ser de 2 tipos, trigonal plana e piramidal. E novamente, professor, o que vai diferenciar isso? O que vai diferenciar é se tem par de elétrons disponíveis no átomo central. Então aqui nós temos o BF3 e o NCl3. Aqui no BF3, perceba que ele já compartilhou todos os pares de elétrons. Então, os elétrons da última camada. Logo, ele não vai ter mais nenhum. Se ele não tem mais nenhum, essa molécula vai ser o que? Trigonal plana. Observe, então, o formato. Já se o átomo central ainda permitir possuir o par de elétrons, a molécula será piramidal. A geometria da molécula. Então, observe que o nitrogênio tem uma família 5A, precisa ganhar 3 elétrons. E ele compartilhou aqui o par de elétrons, adquire estabilidade, mas observe que ainda tem um par de elétrons na sua última camada. Se a gente observar isso, a molécula é piramidal. Já as moléculas do tipo AX4, estas todas terão a geometria tetraédrica. Logo, não há escolha, observou um átomo central e 4 ligantes, é tetraédrica, justamente por ter semelhança com a figura geométrica. Já do tipo AX5, essa molécula será um tipo bipirâmide trigonal. Então observe as moléculas do tipo PCl5 vai se assemelhar a essa figura, logo é o que? Bipirâmide trigonal. Já do tipo AX6 terão geometria octaédrica. E temos como exemplo o hexafluoreto de enxofre.
Já agora com um exercíciozinho para fixar, nós vamos ter o quê? Dados os compostos covalentes com as respectivas estruturas, podemos afirmar que estão corretas. Então, BH2 linear, então vamos ver, está correto. Lembra que o berílio tem 2 elétrons na sua última camada, ele é uma exceção, vai ficar estável com 4 elétrons, então compartilhou aqui com 2 de hidrogênio, logo não vai sobrar nenhum par de elétrons em torno do átomo central. Se não sobra, é linear. Já a CH4 tetraédrica, sim, que vai ser tipo molécula do tipo AX4, né? Um átomo central, 4 ligantes, então todas são tetraédricas. H2O linear, não, a gente já viu que ela é angular, justamente que o oxigênio é o átomo central, sobra par de elétrons. BF3 piramidal, não, a gente também já viu que é trigonal plana. E NH3 trigonal plana, não, justamente o contrário, piramidal. Logo pode afirmar que estão corretas apenas 1 e 2, letra A. Agora para o próximo, né? As moléculas do CH4 e NH3 apresentam, né, as seguintes geometrias. Então, como a gente viu, né, é do tipo AX4, logo vai ser tetraédrica. E o NH3, né, vai ter o elemento de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio ligados, vai sobrar um par de elétrons, então vai ser piramidal e não trigonal plana. Logo, respostazinha, né, letra E, como a gente pode observar aqui. CH4 terá uma geometria tetraédrica e NH3, né, piramidal. Já agora nós vamos ter ligações polares e apolares. Que é isso, professor? Temos que os átomos, né, eles realizam entre si as ligações e elas podem ser polares ou apolares, dependendo, né, quais são os átomos que estão ligando. Então vamos inicialmente, né, estudar para 2 átomos. Então, temos aqui 2 átomos distintos, o hidrogênio e o cloro. Observe que o hidrogênio, né, tem o elétron, vai formar um cátion positivo aqui, o cloro é mais eletronegativo, vai formar um ânion. Então observe que eles compartilharam um par de elétrons, ligação covalente, mas o cloro é mais eletronegativo. Com isso ele tem a característica de atrair esse par de elétrons para si. Observe o movimento. Com isso, ele forma uma polaridade, né? Então, o hidrogênio vai adquirir carga mais e o cloro menos. Com isso, né, vamos ter estabelecido uma ligação que polar e um composto polar. Justamente tem a diferença de eletronegatividade entre os dois. Já os compostos que são apolares, tem ligações apolares. A gente observa que não vai ter diferença de eletronegatividade. Por quê? Ligações entre átomos iguais, né? Ambos têm a mesma eletronegatividade, como diminui vai dar igual a zero. Então o par de elétrons fica aqui no meio, não vai ser atraído nenhum nem outro. Então os dois possuem a mesma eletronegatividade, então a ligação é apolar e aqui o H2 é um composto apolar. Então todos os compostos do tipo N2, O2, substâncias simples, né, são apolares porque não há diferença de eletronegatividade. Ou também, como a gente vai ver na tabela de eletronegatividade, e por exemplo 3 e 8, 0,2 a diferença, vai ser a ligação também, vai ser também no caso apolar, porque a diferença de eletronegatividade é muito pequena. Então Linus Pauling, né, observando, estabeleceu aqui uns valorzinhos de eletronegatividade, lembrando que os gases nobres não têm esse valor porque já são estáveis, não precisam nem perder, nem ganhar elétrons. Então, como a gente já viu, uma eletronegatividade é uma propriedade periódica e varia como? Da esquerda para a direita, observe que está aumentando, e de baixo para cima, aqui na tabela periódica. Então, flúor, cloro, bromo, oxigênio são altamente eletronegativos. Já agora vamos para as moléculas polares e apolares, né, que possuem então mais de 2 átomos. E como a gente calcula isso? Tem 2 métodos. O primeiro que eu vou ensinar é o do vetor momento de dipolo resultante, representado por essa letrinha μ. Então, o vetor momento de dipolo resultante, ele vai caracterizar se a molécula é polar ou apolar. E como isso? Se a gente calcular, né, a resultante, né, desse vetor momento de dipolo, se for nulo, a molécula será então apolar. Grave bem, nulo, apolar, zero, apolar. Caso contrário, né, diferente de zero, a molécula será o que? Polar.
Aqui temos o exemplo da molécula de CO2. A gente vê que o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, então a setinha vai estar para lá. Então aqui o vetor também vai estar para o oxigênio. Quando a gente calcular a resultante, né, temos dois vetores de mesmo módulo, né, mesma intensidade, em sentido contrários, a resultante então vai ser zero. Então o vetor momento, né, de dipolo resultante é nulo. Se é nulo, a molécula o quê? Apolar. E observa, né, com a geometria dessa molécula linear. Já contra a molécula da água, a gente coloca, né, os vetores, lembrando que o oxigênio é mais eletronegativo que hidrogênio, e pelo método da poligonal, né, a gente acha a resultante. Fica aqui, a setinha vai para cá no começo de uma e no fim da outra. Então a gente observa que fechou o polígono e isso logo é diferente de zero. Se é diferente de zero, lembrando que na questão não precisa calcular o valor, né, a intensidade, ao menos que deixe, muito difícil isso, que dê. Então as aulas em linhas de física aí também servem de vetores. Então se for diferente de zero, a molécula será que então polar. Já temos o método da nuvem de elétrons, que diz o quê? Se o número de ligantes, né, diferente que o número de par de elétrons também, né, ou seja, se sobrar par de elétrons aqui em torno do átomo central, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma molécula polar. Já se não tiver par de elétrons sobrando em torno do átomo central, a molécula será apolar. Aqui o NH3 amônia, polar pois sobrou elétrons, e apolar pois não sobrou elétrons. Assinale a opção na qual duas substâncias são apolares, né? Temos um exercíciozinho aqui. Logo, né, o CH4 e o CCl4, a gente já observa, né? Eles têm geometria tetraédrica, com todos os ligantes de carbono iguais, portanto são apolares. Já N2O2Cl2 são substâncias simples, como eu já expliquei, portanto são apolares, lembra? Não tem diferença de eletronegatividade, ligações apolares, uma substância apolar. Logo, portanto, da letra D, CH4Cl2. Já na próxima, a molécula que apresenta momento dipolar diferente de zero. Então, se é diferente de zero, é uma molécula polar. E a gente vai de cara, né, na opção letra E, que a gente já viu, apresenta geometria piramidal, portanto é polar. E veja também que sobrou par de elétrons em torno do nitrogênio, do átomo central. Se sobrou, ou seja, pelo método da nuvem eletrônica, é polar. Ou também vetor momento, né, dipolo vai ser diferente de zero, então vai ser polar. Já chegamos, né, às ligações ou forças intermoleculares, que são as ligações que resultam da interação entre moléculas, isto é, mantém unidas moléculas de uma substância. Observe que é diferente de ligações químicas, que são entre átomos e átomos, né? Ou seja, entre átomos ou dos elementos químicos. Logo, como a interatômica é mais forte do que essas forças intermoleculares, lembrando disso, e cai no Enem. Então, por exemplo, tem a ligação enxofre, oxigênio lá na estrutura, né? Vai ser mais forte que uma ligação intermolecular que eu vou mostrar aqui. E essas podem ser classificadas em três tipos: as de polo permanente, dipolo induzido, que são chamadas também de forças de Van der Waals ou forças de London, e pontes ou ligações de hidrogênio. Agora vamos caracterizar cada uma. A força de dipolo, né? Ela vai ser, no caso, para unir moléculas polares. Então é exatamente isso. HCl, H2O vão ser tudo unidos por forças de dipolo, que são chamadas de dipolo permanente. E como funciona esse mecanismo físico? Aqui, né, vão ter, no caso, né, os polos positivo e negativo da molécula. E cada um, né, vai atrair o seu oposto, positivo, negativo, positivo. Então, representando aqui são as moléculas. Com isso, vão manter as moléculas polares juntas.
Já o dipolo induzido, o nome já diz, né? É um dipolo que é momentaneamente, é induzido. Ele não esteve o tempo todo lá. E são as forças intermoleculares que mantêm unido que as moléculas apolares. Lembrando, moléculas apolares. CCl4, CO2, etc. E qual a explicação disso, né? Então, durante a fração de segundo, a nuvem eletrônica vai se deslocar para um dos extremos da molécula. Com isso, vai criar um dipolo induzido. Isto é, por um pequeno espaço, né, a molécula possui polos. Então, nesse caso, as extremidades de polos opostos se atraem. Então, deslocou uma nuvem de elétrons para cá. Com isso, negativa, repeliu, né, a parte positiva. Essa parte positiva vai atrair a parte negativa de outra molécula, das moléculas apolares. Essa teoria é momentaneamente ou a teoria mais aceita. Então, com isso vai formar um dipolo induzido. Já as pontes de hidrogênio, né, é um caso extremo de atração de dipolo-dipolo e ocorre quando temos o hidrogênio ligados a átomos pequenos e muito eletronegativos. Então, quais são esses átomos? Especialmente o que? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, se observou, né? FON, que é a dica. Flúor, oxigênio e nitrogênio. É ponte de hidrogênio. Pode ter certeza. Ligação de hidrogênio. Lembrando que isso é forças intermoleculares, que unem moléculas. Então, ela é verificada nos estados sólidos e líquidos. E por que não no gasoso, né? Lembra que no gasoso essas forças intermoleculares já foram todas quebradas. Então, se cai uma questão, né? A água, né, no estado de sólido tem forças intermoleculares mais intensas, no líquido menos intensa, mas ainda está mantendo unidas as moléculas. E já no gasoso, essas forças, pontes de hidrogênio, né, vão ser quebradas. Então aqui está o hidrogênio justamente com o oxigênio. E assim, consequentemente, teve o elemento do FON, flúor, oxigênio e nitrogênio, vai ser ponte de hidrogênio. Então, as pontes de hidrogênio são mais intensas que, aqui diz a ordem de força, né? As pontes de hidrogênio são mais fortes que as forças dipolo-dipolo, ou seja, as forças que unem as moléculas polares, e esta é mais intensa que as forças, né, dipolo induzido e dipolo induzido, ou seja, que unem as moléculas apolares. Então, lembrando, temos uma substância, né, um líquido apolar, outro líquido polar, em um que tem ponto de hidrogênio. O que é polar vai ter forças intermoleculares mais do que o apolar, e este é o mais fraco de todos, né? Então, ponto de hidrogênio, que tem ponte de hidrogênio, vai ter força mais intensa do que o polar e o apolar. E isso resulta em quê? Isso resulta em pontos de fusão e ebulições maiores para quem tem as forças mais intensas, ou seja, quem tem ligação de hidrogênio vão ter altos PF e PE também, comparados às demais forças intermoleculares. Aqui temos, por exemplo, né, uma questão. As fraldas descartáveis que contêm o polímero poliacrilato de sódio são mais eficientes na retenção de água que as fraldas de pano convencionais, constituídas de fibras de celulose. A maior eficiência dessas fraldas descartáveis está em relação às de pano. Deve ser, então, a maior eficiência está relacionada, né, com conhecimento de mundo, né, a retenção de reter as excretas, né, a urina, etc., os líquidos. Com isso, né, vamos ter dois materiais constituintes. O Enem daqui, né, o poliacrilato de sódio, e a celulose, que é a fralda de pano. E já disse que a fralda de pano é menos eficiente. Então, por que essa daqui? Então, nós observamos que temos um íon. E esse íon vai interagir com a umidade. E a umidade é formada de quê? De H2O. Então, vai ter uma interação íon-dipolo. Já aqui temos o grupo hidroxila, né? E tem oxigênio e hidrogênio. Então, hidrogênio vai interagir com a água, que tem o que? Oxigênio. Logo vai realizar o que? Uma ponte de hidrogênio. Então, interação íon-dipolo é bem mais forte do que a interação de ponte de hidrogênio. Ah, professor, mas você não disse que as pontes de hidrogênio são as ligações mais fortes, né? São as ligações mais fortes entre as intermoleculares. Um íon dipolo covalente dipolo vai ganhar, então, de uma força intermolecular. Portanto,
a resposta é o que? Letra E. Aqui no outro exemplo, né, da questão do Enem, a pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade, aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes umectantes, feitos geralmente à base de glicerina e polietileno glicol. A retenção de água na superfície da pele, promovida pelos hidratantes, é consequência da interação dos grupos hidroxilas dos agentes umectantes com umidade contida no ambiente por meio de... Então, ele diz, né, que a pele, né, para se manter hidratada, tem que reter água, tem que se manter hidratada, o nome já disse. E temos os compostos, né, que são feitos esses hidratantes, glicerina e polietileno glicol. Ele quer saber, né, o fenômeno físico, isso, o tipo de ligação que permite isso. Então, observou, tem grupo hidroxila, tem hidrogênio, né? Aqui e aqui. Os dois compostos, logo, com a água, né, vai ter oxigênio, vai ser realizado, tá dentro dos elementos do FON, né, flúor, oxigênio e nitrogênio, vai ser ligações de hidrogênio. Resposta letra E. Aqui, né, uma tradicional, os compostos HF, NH3 e H2O apresentam pontos de fusão e ebulição maiores quando comparados com H2S e HCl, por exemplo, devido a... Então, observe que hidrogênio ligado a flúor, hidrogênio ligado a nitrogênio, oxigênio ligado a hidrogênio. Logo, é justamente o FON, flúor, oxigênio e nitrogênio, caracterizando uma ponte de hidrogênio. O HCl, por exemplo, aqui, né, são dois átomos distintos, logo vão ter ligações polares, então vai ter ligações polares, vão ser as suas forças intermoleculares vão ser o que? Dipolo permanente e dipolo permanente, que são mais fracas do que as pontes de hidrogênio. Essa é a explicação, portanto, letra C. Agora, outra questãozinha. O CO2 no estado líquido, gelo seco, passa diretamente para o estado gasoso em condições ambientes. Por outro lado, né, o gelo comum derrete nas mesmas condições em água líquida, a qual passa para o estado gasoso numa temperatura próxima a 100 graus. Nas três mudanças de estados físicos, respectivamente, são rompidas. Então, temos que ele está no estado sólido e ele foi para o estado gasoso. O CO2 é o que? Uma molécula apolar, como a gente já viu, né? A gente pode calcular isso, né, a partir da teoria do método das nuvens eletrônicas, ver se sobra ou não, ou a partir do vetor momento de dipolo resultante. Então, vamos encontrar aqui na alternativa a força intermolecular de dipolo induzido, que é também chamado de Van der Waals. Beleza. E ele diz que o gelo comum, né, derrete nas mesmas condições em água líquida. Então, é água, o gelo é água, né? Então vai romper ponte de hidrogênio, ponte de hidrogênio consequentemente. Já a água, né, ela vai passar, né, para um estado gasoso, ou seja, líquido para gasoso, vai romper mais ainda ponte de hidrogênio. Portanto, o gabaritozinho é letra D. Então, por isso é só, pessoal. Por hoje é só as aulinhas e continuamos com o próximo assunto.